Eu sou a luz no mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus, como nós sabemos, proclamamos, professamos, Ele é o Filho de Deus e ao mesmo tempo é o Filho do homem. É divino e humano, é Deus, é homem. E Jesus, na sua humanidade, precisou sempre do apoio, do acolhimento das pessoas. Ele disse que as raposas, os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não significava que Jesus não comia, não repousasse, porque não tinha onde comer, onde repousar. Ele fazia tudo isso, mas com o apoio das pessoas, dos amigos. E uma das famílias que acolhia Jesus, que lhe dava esse apoio, essa amizade, era a família de Marta, Maria e Lázaro. Jesus não possuía nada que fosse seu, ele confiava na providência do Pai. E o Pai manifestava a sua providência justamente através das pessoas de bom coração, as pessoas piedosas, as pessoas que temiam a Deus e acolhiam Jesus. E se destacam, portanto, esses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E os evangelhos falam de modo especial destas famílias nesta ocasião em que Lázaro morreu e também quando Jesus foi recebido por Marta em sua casa. Uma das suas passagens, quando Jesus
ia para Jerusalém, passou por esta casa. E o evangelho, um dos evangelhos, aquele que nós lemos hoje, o evangelho de Lucas, e o outro evangelho de João. João fala desta visita de Jesus, entrou na casa de Marta e Maria, Marta o acolheu, enquanto Marta se ocupava dos afazeres, preparando a comida e arrumando a casa, Maria estava aos pés de Jesus, escutando a sua palavra. O evangelho de hoje que nós ouvimos é o evangelho de Lucas, que diz que Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Lázaro era irmão destas duas mulheres. Quando Lázaro faleceu, foram avisar Jesus: teu amigo morreu. E Jesus veio às pressas. E quando chegou, encontrou estas irmãs que estavam chorando a perda do seu irmão. E Marta se dirige a Jesus. Novamente fala o evangelho que Maria ficou sentada em casa. Vejam, os evangelhos colocam sempre as atitudes destas duas irmãs. Marta é a dona da casa, é aquela que se preocupa em arrumar a casa, em fazer os seus deveres da casa, como dona de casa, enquanto Maria, ela é uma pessoa que está mais atenta à pessoa de Jesus. É uma mulher que fica mais, vamos dizer assim, em oração. E por esta ocasião, Marta então diz a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Vejam a confiança que Marta tem na pessoa de Jesus. Se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Ela acreditava, portanto, no poder de Jesus. Jesus é o Senhor da vida, é que pode dar a vida. Jesus o teria curado. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Vejam a fé que ela tem em Jesus. Ela sabe que Jesus tem o poder, que aquilo que Ele pede ao Pai, o Pai lhe concede. Certamente Marta já tinha visto Jesus curar os doentes, o poder que Jesus tinha, portanto, ela confiava em Jesus. Jesus disse para Marta: teu irmão ressuscitará. E ela diz então: eu sei que ele ressuscitará no último dia. E Marta aqui faz também uma profissão de fé na ressurreição, que nem todos acreditavam na ressurreição, nem todos acreditavam que houvesse a vida após a morte. Marta já tem essa fé na ressurreição dos mortos. E Jesus então, diante dessa afirmação de Marta, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Quem crê, mesmo que esteja morto, viverá, porque Ele é a vida. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Tu crês nisto, Marta? Ela responde: sim, Senhor. Eu creio. E aqui Marta faz uma outra profissão de fé: eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, duas afirmações de Marta, duas profissões de fé. Ela crê na ressurreição e crê que Jesus é o Filho de Deus. Creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo.
Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo, aquele que as profecias falavam. Então, Marta é uma mulher que acredita em Jesus. Portanto, ela antecipa a fé de muitos que irão acreditar em Jesus como Messias, como Filho de Deus, com a ressurreição, somente após a paixão de Jesus. Após a sua ressurreição é que muitos irão acreditar que ele de fato é o Filho de Deus, que ele ressuscita de fato como ele havia prometido. Marta aqui já professa a sua fé em Jesus como Filho de Deus, como Messias, como aquele que devia vir ao mundo, e Jesus faz então essa revelação também: eu sou a ressurreição e a vida. Nós, como discípulos de Jesus, deveríamos ter a mesma convicção de Marta. Porque nós somos discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus em que deve crer? Deve justamente crer em Jesus como Filho de Deus, como aquele que devia vir ao mundo e que Ele é o Senhor da vida. E que nós podemos, portanto, confiar nele. E diante desta fé de Marta, Jesus então vai ao túmulo e ressuscita Lázaro e entrega Lázaro para as suas irmãs e para aqueles que estavam lá chorando a morte de Lázaro. E Jesus também, diz o Evangelho, que chorou diante da morte de Lázaro, que era o seu amigo. Nós precisamos ter esta familiaridade com Jesus. Jesus disse que pertence à sua família aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. E aqui nós encontramos então estes irmãos que ouvem a palavra de Jesus, se tornaram membros da família espiritual de Jesus, membros desta comunidade formada por aqueles que acreditam, professam a fé em Jesus como a ressurreição e a vida, o Senhor da vida. Precisamos viver em comunhão com o Senhor e colocar nele a nossa vida, a nossa esperança, porque Ele quer ser para nós a vida. Diante das situações em que nós perdemos alguém que nós amamos, nós sentimos, nós choramos, nós ficamos tristes. E é normal, é natural. O próprio Jesus ficou triste com a perda do seu amigo Lázaro, mas Ele o ressuscitou, lhe deu a vida novamente. E sobretudo, Jesus é aquele que dá a ressurreição final para a vida eterna. É neste Jesus que nós acreditamos. Portanto, nós precisamos ter esta comunhão com Jesus para que diante das provações, diante das dificuldades, nós não nos desesperemos. Choremos sim, mas não nos desesperemos. Porque a nossa fé vai além da vida presente. A nossa fé nos dá certeza da vida eterna. E é isto que fortalece Marta e Maria. Devemos experimentar o amor que Jesus tem por seus amigos, por aqueles que pertencem à sua família. E o apóstolo João justamente nos fala do amor de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Podemos dizer que João é apóstolo do amor, é ele que vai dizer que Deus é amor. Como nós ouvimos nesta carta, amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Portanto, quando nos falta o amor,
é porque nós não conhecemos e não experimentamos o amor de Deus. Quem de fato conhece a Deus e ama a Deus, vai também amar o irmão, porque nós não podemos dissociar o amor de Deus e do amor dos irmãos. Nós amamos a Deus quando nós amamos os irmãos, e amando os irmãos, nós estamos amando a Deus, porque Deus é Pai de todos. E o amor de Deus se manifestou para nós de que maneira? Diz João: Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. O amor consiste nisto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. O amor de Deus se manifestou justamente nesse gesto de enviar o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. A grande manifestação do amor de Deus se dá através do seu Filho Jesus Cristo. Agradeçamos a Deus pelo seu amor imenso para conosco, quando nós nos sentimos às vezes como se tivéssemos sido abandonados pelas outras pessoas, quando nós nos sentimos talvez tristes e desmotivados, lembremos-nos destas palavras: Deus me ama, Deus é meu Pai, Deus não me abandona, Deus me amou tanto que enviou seu Filho para entregar a sua vida por mim. Portanto, eu devo ter esta certeza e prosseguir adiante, confiando no amor de Deus e professando a nossa fé em Jesus Cristo como aquele que nos dá a vida. Nele eu tenho a vida eterna, a ressurreição, porque Ele é o Filho de Deus. Nas suas mãos Deus colocou todo o poder e Ele veio a este mundo justamente para nos levar ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.